Esse é o mangá Dog Soldier. Nele, um ex-boina verde quebrado e ferrado acaba se unindo ao governo contra sua vontade para eliminar os inimigos. Lembra um certo filme, né? Mas isso não é o pior, porque além de se inspirar nessa franquia, o autor também pegou elementos de outros filmes de brucutus na cara dura. Contudo, tem um motivo para ele fazer isso. Enquanto escrevia essa história, Tetsuya Saruhatari estava desesperado, pois era sua última chance de conseguir viver daquilo que amava. Mas, para entender isso, precisamos voltar no começo da vida do autor. Não se sabe muito sobre a infância do Tetsuya Saruhatari, mas levando em conta que ele abandonou a escola no ensino médio, podemos acreditar que não foi muito tranquila. Logo, ele teve que trabalhar e ficou pulando de emprego em emprego até os 21 anos. Certo dia, algo surgiu na sua cabeça e uma enorme vontade de desenhar fez com que ele quisesse mandar um rascunho de uma história para Shueisha, a maior editora de mangás do Japão e do mundo. Então, visitando alguns parentes em Tóquio, ele aproveitou o momento e, mesmo sem nunca ter desenhado um mangá antes, deixou seu manuscrito nas mãos dos editores. E por incrível que pareça, o trabalho do Tetsuya foi rejeitado. Porém, ele conseguiu um emprego como assistente do mangaka Shinji Hiramatsu. Guarde esse nome. Assim, Saruhatari estava finalmente na indústria de mangás. Entretanto, entrar na indústria tem um abismo de diferença de ficar na indústria. Depois de um tempo sendo assistente, Tetsuya estreou na Shonen Jump com Umi Senshi, e foi um fracasso. Não ficou nem 3 meses em publicação e já foi cancelada. Mesmo com sua obra não fazendo sucesso, Saruhatari mostrou uma dedicação imensa. Dizem que ele nunca perdeu um prazo, mesmo na publicação semanal e produzindo diversos mangás ao mesmo tempo. Claro que ele ficou chateado com o fracasso, mas o que deixava Tetsuya deprimido era o tratamento que ele recebia do seu editor. Um cara que uns consideram o vilão e outros consideram o herói da Shonen Jump. Kazuhiko Torishima. He's here. O editor-chefe que infernizou diversos autores com sua cobrança pesada. Até o Akira Toriyama sofreu na mão dele. Torishima criticava Saruhatari duramente, e quando sua segunda obra também foi um fracasso, Tetsuya deixou a Shonen Jump pensando em nunca mais desenhar de novo. Ele até disse que esse período foi o mais amargo da sua vida. Porém, graças aos elogios que o Hiramatsu fazia sobre seu desenho, ele teve confiança para continuar sendo um artista de mangá. Depois de ter abandonado a escola, passado por diversos trabalhos nada a ver, ter finalmente encontrado o que queria fazer, se dedicado imensamente e chegado no fundo do poço, Saruhatari se inscreveu para desenhar na Business Jump, uma revista para leitores mais velhos, como o último fôlego para manter seu sonho vivo. Sem muitas expectativas, Tetsuya decidiu desenhar uma história que homenageasse algo que ele era fã. Foi então que Dog Soldier nasceu. Mas o que tem de tão diferente nessa história? Será que ela é mesmo tão parecida com Rambo? Um ex-militar chamado John Kyosuke tá num apartamento que só tem sujeira. O coitado tá comendo miojo que cozinhou num fogão improvisado, bebendo água de um balde e apostando centavos em cavalos pra ver se ganha uma grana. De repente, um cara que parece ser um chefe de alguma organização e seu capanga enorme quebram a parede pra poder quebrar a tranca da porta por dentro e invadem o lugar. Os dois homens que invadiram a casa do nosso herói são do governo e querem sua ajuda. John se recusa e diz que nunca mais quer se envolver com o governo. Porém, o cara mais velho manda seu capanga gigante mostrar pra ele. Parece que vai começar uma briga, mas o maluco começa a bater na própria cara. John fica confuso. É então que o baixinho diz que ele tá sendo preso por agredir um oficial de justiça. Na sala do general, John mantém um jeito bobo, sempre desrespeitando as autoridades. O general explica o contexto da sua missão. Os bolcheviques esquerdistas estão se fortalecendo no Japão não só em número, mas também na pesquisa de armas. John fica com dor de cabeça, pois ele tem uma condição rara onde não consegue entender mais de um parágrafo de explicação. Basicamente, ele deve caçar e destruir o Exército Vermelho. Kyosuke nega, porque ele prefere comer sobras para sempre do que tirar a vida das pessoas. Mas o exército não vai aceitar um não como resposta. O gigante tenta bater nele, porém John revida usando capoeira. Parece que ele vai sair ileso. Contudo, numa manobra covarde, o chefe atira um dardo no seu pescoço e John desmaia. Enquanto essa briga rola, o
Exército Vermelho invadiu um hotel, matou alguns civis e manteve outros de refém. O cara que ajudou eles na invasão é o Fred Mercury bombado aí, mas ele é tão maluco que mata o líder do Exército Vermelho que o contratou. O bicho não tá nem aí pra quem tá no seu caminho. Se contrariar ele, vai morrer. Do nada, John acorda num cativeiro. O chefe diz que injetaram uma bactéria mortal nele. Caso não seja curada, o deixa só com 6 horas de vida sobrando. Mas o governo só vai dar a vacina se ele cumprir a missão. Assim, John decide cooperar com os militares. Porém, quando o chefe e seu capanga saem do local, John foge. Afinal, já que vai morrer, ele decide ir para uma casa de massagem pela última vez. O capanga gigante encontra ele e os dois voltam juntos de helicóptero. É então que temos um diálogo simplesmente incrível. O gigante fala: "Gritaram comigo por causa de você." E John responde: "Cala a boca, eu é que tô puto aqui. Você me atrapalhou em pegar uma gostosa. Essa poderia ter sido a última foda da minha vida." Lindo. Por mais besta que essa conversa seja, ela se desenrola em algo bem sério. John fala que o gigante é a putinha do chefe. Ele fica puto e fala que é importante seguir ordens, e que o Kyosuke foi expulso por tomar muitas liberdades. Então, nosso herói vem com uma pergunta pesada: você mataria alguém se seu chefe mandasse? O gigante fica confuso. É então que descobrimos o que aconteceu no passado do protagonista que, mesmo sem dinheiro, fez ele evitar os militares por tanto tempo. John conta a história de quando estava na Guerra Civil de El Salvador e tinha acabado de avistar o quartel-general de uma guerrilha de esquerda. Ele invadiu o local, porém só tinha uma mãe e seu filho. Os dois estavam muito assustados. Seu comandante ordena que ele elimine todos no local, pois seus nomes estão na lista dos inimigos. John se recusa, mas o comandante faz o serviço. Afinal, ele não tinha mais sentimentos sobre a vida dos outros. Desde então, John não consegue dormir direito e sua culpa nunca foi embora. Enquanto isso, descobrimos que o primeiro-ministro do Japão tá no hotel. John e o gigante invadem o local. No meio da invasão, eles pisam num fio e uma mina explode. Kyosuke se machuca feio, ficando com as costas em carne viva. Imagina o cheiro de carniça. Lembra o cheiro do cara que não é inscrito aqui no canal. Se tu não quer ficar estourado atrás, já se inscreve aí. Mas esse machucado não é a pior coisa que acontece com John. Ao ver as minas plantadas no chão, ele sabe exatamente quem o Exército Vermelho contratou para ajudá-lo. Esse tipo de armadilha é a marca registrada do seu ex-comandante. Rapidamente, John arma uma emboscada e encurrala o comandante psicopata. Porém, tem algo muito curioso sobre esse personagem. O ex-comandante parece o vilão do Comando pra Matar. Além do fato de que o principal personagem se chamar John, não ajuda muito. Só espero que nessa luta eles não fiquem muito íntimos, que nem no filme. Você não quer só puxar um gatilho. Você quer enfiar a faca em mim. Olhar dentro dos meus olhos e ver o que acontece quando a torcer dentro do meu corpo. É entre você e eu. Não se prive de um prazer, Bennett. Vamos lá, Bennett. Vamos brincar. Preciso de pistola, John. Eu vou armar você, John! O pior é que a cena do mangá é bem parecida com a do filme. John fala pro gigante abaixar a arma, saca sua faca e diz que vai acabar com ele sozinho, para que finalmente possa vingar a mãe e o filho de El Salvador. Os dois vão pra cima um do outro, mas o ex-comandante ganha vantagem, porque tudo que o John sabe, quem ensinou foi ele. Ele desvia de todos os golpes, dá um chute voador e uma facada no ombro do nosso protagonista. O ex-comandante fala que Kyosuke é patético por sentir pena de uma família, que um soldado deve ter um corpo de aço e não deve ter piedade. Ele vai pra cima do John e... não o atinge. John se defendeu com uma moeda e enfiou sua faca na cabeça do ex-comandante. Ele termina o serviço dizendo: "Você é o único com quem eu não tenho piedade", rasgando o cara ao meio. No fim do dia, ele se encontra com o chefe e pede a vacina, mas a real é que era tudo mentira. John dá um soco na cara dele e o chefe fica puto. Logo, ele pede pro gigante acabar com o Kyosuke, mas, contrariando sua ordem, ele pisa no seu ex-patrão e fala que tá saindo da organização. John vai embora para seguir com sua vida e o gigante vai atrás dele. O mangá segue com ele fazendo bobagens, batendo cabeça com o governo e ajudando a salvar as pessoas. O Rambo no livro é mais traumatizado. Já o do mangá tem alguns traumas, mas sempre age igual um imbecil.
então foda-se. Até porque o foco do mangá é zoar o original e fazer momentos de ação fodas. Tem um índio enorme que tem uma faca arangue, e adivinha como ele morre? O John segura no prédio com uma faca, luta pelado com um urso, o gigante fica com uma bazuca em cada mão, tem uma cena de Dragon Ball e até... Mas que porra é essa? Dog Soldier foi um sucesso. Tetsuya ficou quase 10 anos desenhando ele e produziu 12 volumes. Mas o melhor ainda estava por vir. Depois dessa série, Saru Hatari fez sua obra mais famosa, Koukou Tekenden Tough, e sua sequência, Tough, que ele ficou quase 20 anos fazendo, com as duas séries juntas tendo 81 volumes. Inclusive, algumas pessoas dizem que Tough fica pau a pau com Baki em termos de mangá de luta. Então, se depois de ter saído da Jump ele nunca tivesse tentado ser mangaka de novo, Dog Soldier nunca teria existido e Tetsuya teria desistido do seu sonho. Por isso é importante a gente seguir em frente naquilo que ama. Saru Hatari finalmente tinha virado um artista profissional de sucesso e agora era reconhecido pelo seu trabalho. Porém, ele não é só respeitado por suas obras. Tetsuya também é conhecido pela sua enorme gentileza, nunca deixando seus assistentes virarem à noite trabalhando porque sabe como é cansativo. Além de ter entrevistado, lutado contra e homenageado com uma história um lutador de judô cego medalhista das Paralimpíadas. Sua obra mais nova até agora é Arabi, que parece ser uma reinterpretação de Moby Dick, mas isso é uma história para outro vídeo. Eu vou